Então, aula sendo gravada a partir de agora, com o nono ano B, na quarta-feira, aula extra, às 7 horas da noite. Estamos aí na página 25, exercício 2, item B. Se alguém enroscar em alguma parte aí, me dá um toque. Me dá um toque aí para eu saber como é que tá. Tipo, consegui chegar até aqui, até esse ponto. O que eu faço aqui, né? Isso é importante, né? Perguntar exatamente naquele ponto onde enroscou. Porque ali depois você não enrosca nunca mais. Ô, Ronaldo, qual que eu posso usar primeiro Como assim? dos dois ali? Delta. Isso. O primeiro passo para a resolução é marcar os coeficientes A, B e C, né? O segundo passo é você calcular o delta. Por que o delta? Porque o valor dele depois você coloca dentro da raiz aqui na fórmula do x, ó, entendeu? Então, antes de você achar o x ali, você precisa calcular o delta. Então ele vem primeiro. Beleza? Beleza. Ronaldo, Oi. e tem que ser uma dessas duas fórmulas? Não é uma dessas duas fórmulas. Na verdade, ó, eu acho que está confuso. Vamos dar uma organizada aqui. A fórmula é uma só. A fórmula é essa aqui, ó. X igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Essa é a fórmula. Não existe outra, tá? Só que essa letra delta aqui, ó, ela significa b quadrado menos 4ac. A gente poderia escrever diferente isso aqui até, ó. A gente poderia escrever assim, ó, x igual a menos b, mais ou menos, ao invés de eu escrever raiz de delta, eu poderia escrever assim, ó, b quadrado menos 4ac. Tem apostila que traz assim direto. Aí você já tem que calcular tudo aqui dentro. É que eu acho que fica muita conta para fazer num lugar só, né? E o material didático pensou a mesma coisa, porque ele separou. Então você calcula o delta separado, ao invés de você fazer essa continha aqui, ó, tudo junto, ele traz ela separada e você faz aqui, ó, b quadrado menos 4ac, né? Aí ele chama isso aqui de delta. Entendeu? Qual é a situação ali? Entendi. Beleza. Entendi. Porque a fórmula é uma coisa só. Só existe uma fórmula. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Esse delta vale b quadrado menos 4ac. É isso. Beleza. Ronaldo, Oi. hoje de manhã você mostrou um caso em que tanto faz se era menos ou mais, né? Dava uma resposta. Se era menos ou mais? Tipo, na hora que você vai resolver o x, se é, tipo, o b menos ou mais o raiz de delta. Ah, Pode dar a mesma resposta, né? pode dar. Vai acontecer, né? Vai acontecer isso mesmo. Vai ter uma única raiz ali. Tá. Vai ter uma única raiz. Na sequência, nós vamos estudar esse delta separadamente. Quando delta é igual a zero, quando delta maior do que zero ou quando delta menor do que zero. Aí cada uma dessas situações aqui tem um resultado diferente, né? Uma composição diferente. A gente vai estudar mais para frente. Nessa letra B aí, o delta é igual a zero, né? O delta é igual a zero.
Vamos lá. Quanto vale o A? Quanto vale? 1, beleza. O B? Menos 20. Menos 20. O C? 100. 100. Beleza. Como eu tenho que fazer ali menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A, então primeiro eu calculo delta, porque já facilita as contas para mim. Eu vou por partes. Pego aquela fórmula ali e calculo ela por partes. Vou calcular o delta primeiro. B quadrado menos 4AC. O B vale menos 20. Então eu coloco ele dentro do parênteses, porque é negativo, e elevo ao quadrado. Menos 4 que multiplica o A é 4 que multiplica o 1. Vezes o C, então é vezes 100. Beleza? Agora, menos 20 ao quadrado vai ficar positivo. E 20 vezes 20, 400. Né? Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 100, 400. Pronto. Achamos o valor de delta. Delta igual a zero. Tá? O que eu vou fazer com esse valor de delta agora? Eu venho aqui na minha formulinha. Minha fórmula é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. x1. O menos b, o b vale menos 20. Então, olha o problema que eu tenho aqui, né? Menos b, o b vale menos 20. Então, menos 20. Ok? Menos b mais o b é menos 20, então menos 20. Primeiro eu vou usar o sinal de mais aqui. Aqui, ó, por isso que eu calculei o delta já. Porque eu tenho raiz de delta. Então, raiz de zero. Eu já sei o valor de delta. Entendeu? Eu calculei ele separadamente. Agora eu coloco ali. Raiz quadrada de delta. Então, raiz quadrada de zero. Sobre 2a. 2 vezes 1, que é 2. x1. Esse menos com menos dá mais. Então, fiquei com 20. Raiz quadrada de zero. Quanto é? 0. Zero mesmo, né? Então, fica aqui sobre 2. 20 dividido por 2 é 10. Ok. Teoricamente, eu teria que calcular o x2, né? Trocando o sinal. Se eu usei o mais primeiro, agora eu uso o menos. Mas eu não tenho essa necessidade, por quê? Porque a hora que eu fizer aqui menos 20 menos raiz de zero, vai continuar dando o mesmo resultado. Porque mais zero ou menos zero não muda o resultado. Então, eu só tenho uma raiz aqui agora. Não tenho duas dessa vez. Então, sempre que o delta for zero, eu só tenho um resultado, uma resposta. Tá bom? Então, solução igual a 10. Deu para entender aí? Tranquilinho? Beleza? Deu. Beleza. Então, faça a letra C agora. Faça a letra C. A Júlia está aqui? Oi, Ronaldo, tô aqui. Legal. Júlia, vamos ver se você consegue fazer uma observação aqui para mim. Diga. Essa equação da letra A aqui, daria para fatorá-la? X ao quadrado. Eu acho que como tem 3 fatores, ou pode ser TQP ou produto de Steven. Isso. Para eu ter certeza, eu teria que tirar a raiz do primeiro, a raiz do terceiro, né? E depois Isso. o termo central. Beleza. Uma dica que eu vou dar, uma observação que eu vou fazer é,
Sempre que o delta for zero, é um TQP. Sempre que o delta for zero, é um TQP. Aquela E expressão, aí fica mais fácil desenvolver, né? ela pode ser escrita fatorada como x mais 10 ao quadrado. Por isso que tem uma raiz só. Por quê? Porque x mais 10 ao quadrado é x mais 10 que multiplica x mais 10. E aí, se eu tenho x mais 10 que multiplica x mais 10 igual a zero, um dos dois fatores é zero, né? Então, x mais 10 igual a zero, acabou, né? Não tem, na verdade não é mais 10 ali, é menos 10, tá? Tem no sinal aqui. Menos 10. Menos 10, tá bom? Então, é só uma observação essa para todos vocês aí. Eu puxei a Júlia, porque normalmente ela percebe que ali é um TQP, né? Para fazer uma dica aí, tá? Então, sempre que o delta for zero, eu tenho um TQP. Vamos lá, gente. Letra C. Alguém já chegou na resposta? Ronaldo, eu cheguei em uma, mas eu não sei se está certo. Diga para mim. Eu cheguei x1 igual a 1/3 e x2 igual a menos meio. Tá correto. C igual a 6x² mais x menos 1. Pode fazer a letra D já, viu, Júlio? Quem já terminou a C, pode fazer a letra D. Tá certo. Alguém mais já chegou no resultado? Alanis? Ainda não. Ok. Sofia, como é que tá aí? Ah, tá indo. Ô, Ronaldo, você sabe algum jeito que é mais fácil, tipo, de eu saber se é mais ou menos ou não? Ou não tem, tipo, nenhum jeito? Sempre vai ter o mais ou menos, só não tem o mais ou menos ali quando o delta for zero, né? Porque aí vai ter uma resposta só. Em todas as outras, você tem mais ou menos, tá? Vai usar os dois. Ah, tá. Fala ali, né? Antes do raiz de delta ali, né? Menos b mais ou menos raiz de delta. Esse mais ou menos Isso. sempre vai ter. O x1 você usa o mais. E o x2 você usa o menos. E nos dois sempre vai ter uma solução? Tipo, ou às vezes não vai ter? Só não tem duas soluções quando o delta é igual a zero. Foi a letra B que a gente resolveu agora. Todos os outros, né, o delta maior que zero, né, nós temos duas raízes. Uma positiva ali e a outra negativa. Sempre vai ter. Entendi. Só tem dois casos que não tem solução ali, duas soluções, né? Quando delta for zero ou quando delta for menor que zero. A gente vai ver um caso como esse também na sequência. Delta menor que zero também não tem solução. Vamos lá. Ronaldo, quando o delta for menor que zero, o que que faz? O que acontece? Na hora que você tenta extrair a raiz quadrada dele, não tem raiz quadrada de número negativo.
Sim, então você nem continua depois de fazer o delta? A É solução, menor. a solução é vazio, né? Ah, então tá bom. Solução igual a vazio. Não tem solução, né? Pelo menos não nos reais. Vai ter num outro conjunto numérico aí que não vem ao caso, né, pra gente. Bom, vamos lá. Quanto vale o A? 6. 6. 6. B? 1. C? 1. Menos Menos 1. Menos Menos 1. menos 1. A formulinha nossa, x igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Vou calcular o delta separadamente. Então, aquele delta lá, eu trago ele para cá. B quadrado menos 4ac. Delta igual. O b vale 1. Então, 1 ao quadrado. Menos 4, que multiplica 6, que multiplica menos 1. Né? 4 vezes A vezes C. 4 vezes 6 vezes menos 1. Né? Lembrando que número negativo eu coloco ele ali dentro do parênteses. Bom, delta igual 1 ao quadrado, 1. Menos 4 que multiplica 6, que multiplica menos 1. Vai dar positivo ou negativo? Eu tenho isso aqui, ó. Menos 4 que multiplica 6, que multiplica menos 1. Observe, ó, que eu tenho menos com menos aqui. É positivo? Isso, menos com menos, na multiplicação, fica mais. Então, meu sinal aqui será positivo. Tá bom? O que mais derruba aluno na resolução de equação de segundo grau é a jogada dos sinais. É o que mais derruba. Hein? 4 vezes 6 é 24. 24. 4 vezes 6 vezes 1, 24. Portanto, delta é igual a 25. Beleza. Temos o valor dele. Então, agora eu vou para a minha formulinha. x1. x1 eu vou usar o sinal de mais. Depende, eu poderia começar com menos, mas eu vou começar pelo mais. Normalmente eu começo pelo positivo. Menos b. O b vale 1. Então, menos 1. Mais, estou usando o sinal de mais, raiz de delta. Raiz de 25. Raiz de 25. Sobre 2 vezes A. O A vale 6. Então, 2 vezes 6, 12. Beleza? Vamos lá, menos B ficou menos 1. Usei o sinal positivo primeiro e raiz de 25 sobre 12. Igual. Menos 1 mais raiz quadrada de 25, 5. Sobre 12. Menos 1 mais 5, 4. Positivo. Sobre 12, né? Ali ficou débito e crédito, né? Gastei 1, paguei 5, tive R$4 de troco, né? 4 sobre 12 dá para eu simplificar por 4 em cima e embaixo e eu fico com 1/3. E cheguei à minha primeira solução, 1/3. Tá bom? Agora eu vou para o x2. Por que eu vou para o x2? Porque eu tenho que usar o sinal de menos agora, né? O sinal negativo ali. Então eu posso escrever tudo de novo se eu quiser, mas é desnecessário. Porque no lugar desse mais aqui, ó, vai ficar menos. Então aqui, ó, onde está esse mais aqui, é menos. Tá bom? Todo mundo enxerga isso, né? Tá entendendo o que eu estou fazendo aqui no x2? Tranquilo ali, né? Porque aí eu vou seguir direto aqui, ó. Menos 1, Sim. menos 5. Olha lá, ao invés de mais 5, menos 5. Sobre 12. Tá bom? Ao invés de mais 5, eu usei menos 5. Igual.
Menos 1 menos 5, menos 6 sobre 12. Menos 6 sobre 12, eu posso simplificar por 6 em cima e 6 embaixo, e eu fico com menos 1 sobre 2, né? Menos meio. Pronto, tenho as minhas duas raízes. Solução. Menos meio e 1/3. Beleza? Tranquilinho? Deu para entender um pouquinho melhor? Sim. Ok, então tentem fazer a letra D agora. Ronaldo, espera só um pouquinho para apagar, para eu terminar de copiar aqui. Tá aí. Vai ser legal o exercício 3. No exercício 3 a gente já dá uma aprofundada um pouco. Vai ser interessante. Até agora a gente só fez alguns cálculos, né? Direto aí. No exercício 3 já tem um probleminha ali, que é o do início do capítulo, que eu acabei pulando na introdução para a gente poder acelerar logo. Mas agora a gente volta lá. Letra D, hein? Esse é rapidinho. Esse é rapidinho. X quadrado menos 4x mais 5 igual a 0. Acabando essa aula aqui, eu vou pôr um resuminho para vocês no grupo lá, tá? Tem um resuminho bem legal disso aqui. Deixa eu ver se já está aqui. Enquanto vocês resolvem a letra D, vou ver se já tem aqui. Eu achei um resuminho bem legal. Depois vocês dão uma olhada aí, tem vários exemplos. Alguém já resolveu a letra D? Quanto vale o A? 1. Quanto vale o B? Menos 4. Menos 4. Quanto vale o C? 5. 5. Beleza. Formulinha a mesma, menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Eu vou calcular o delta aqui separadinho primeiro. Delta B quadrado menos 4AC. Mesma ideia de sempre. Delta igual. O B é menos 4. Então, número negativo dentro do parênteses. B ao quadrado, né? B ao quadrado, então menos 4 ao quadrado. Menos 4 que multiplica A vale 1, que multiplica C, e C vale 5. Né? Então, ó, tem que resolver aqui primeiro, porque a ordem dos fatores é a multiplicação. Né?
delta igual menos 4 ao quadrado, 16 positivo. Né? Todo número elevado ao quadrado fica positivo. Né? Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. Delta igual a menos 4. 16 menos 20 é menos 4. E agora, tentem calcular a raiz ali. Joga lá dentro da formulinha nossa. Ao jogar na formulinha nossa, nós vamos ficar com x1 igual a menos b menos 4, né? Porque o b ali vale menos 4. Então, menos 4. Mais, vou usar o mais primeiro, raiz de delta é raiz quadrada de menos 4. Sobre 2 vezes a, que é 2 vezes 1, então é 2 mesmo, né? Esse menos com menos aqui fica mais, então 4 ficou positivo. Mais. Agora eu pergunto a vocês, qual é a raiz quadrada de menos 4? Raiz quadrada de Menos 2? Menos 2? Menos 2. Vamos testar? Não tem raiz de número negativo. Isso, não tem, né? Não tem raiz de número negativo. Sofia, quando você fala menos 2, interessante. Olha só, potenciação, radiciação, quer dizer, é a operação inversa da potenciação. Então, raiz quadrada de 4, de menos 4, eu preciso de um número que elevado ao quadrado dê menos 4. Você falou menos 2. Será que menos 2 ao quadrado é igual a menos 4? Daria isso? Menos 2 ao quadrado é menos 2 que multiplica menos 2, né? E menos com menos na multiplicação dá mais. Então, todo número ao quadrado fica positivo. E eu precisava que ele desse negativo. Portanto, não existe raiz quadrada de um número negativo. Nunca vai existir, né? Raiz quadrada de um número negativo. Porque não existe um número que elevado ao quadrado dê negativo. Portanto, essa equação aqui do segundo grau, ela não tem solução. Portanto, solução dela vazia. Se eu não consigo calcular essa raiz aqui, eu não tenho solução para essa equação. Tá bom? Então, gente, nós temos, adiantando para vocês aqui, ó, 3 situações. Quando delta é 0, o que aconteceu com as raízes? Eu tenho uma só. Uma só. Quando delta é maior do que 0, eu tenho 2 raízes, 2 soluções. Né? Então, na primeira aqui, uma solução. E ela também é um TQP, né? Quando delta é maior do que 0, eu tenho 2 soluções. Duas soluções. E quando delta é menor do que 0, não tem solução. Já até adiantei para vocês. Para o outro nono eu ainda nem comentei a respeito. Estou adiantando aqui, tá? Então, é uma situação ali onde eu não tenho solução, né? Raiz quadrada de um número negativo não existe, tá bem? Não existe essa raiz quadrada.
Deu para entender aí, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Beleza, beleza. Vamos dar uma olhada no exercício 3 agora. Eu vou precisar... Posso apagar essa lousa aqui ou estão copiando ainda? Se quiser, dá um Espera um pouco, Ronaldo. Beleza, me dá um toque aí, porque eu sou meio acelerado. Hoje eu dei uma aula para o 3º ano, eu tinha preparado tanta dinâmica, porque era uma aula teórica, e eu não queria... a aula teórica é chato, né? Então eu não queria... Preparei um monte de dinâmica, umas plataformas e tal. E, rapaz, em 40 minutos, uma aula teórica para um 3º ano é complicado, é pouco tempo, né? E, nossa, a hora que eu vi assim, eu falei, vou acelerar. Aí, parecia o Ayrton Senna na coisa. Depois até falei com ele lá se deu para entender e tal, porque eu acelerei pra caramba. Mas ainda bem que eles são bons. Posso ir, pessoal? Pode apagar, Ronaldo. Sim. Beleza. Vou apagar aqui. Bom, vou abrir minha apostila na página 25 aí com vocês, ó. Exercício 3. Exercício 3. Ele fala aqui, ó, você lembra do problema inicial deste capítulo? Retome a equação daquele problema e calcule as dimensões do terreno usando a fórmula da resolução de Bhaskara. Eu não falei com vocês desse problema do início do capítulo, porque eu já iniciei já a equação de 2º grau, dando uma parte teórica, já falando sobre a equação do 2º grau, tá? Eu acabei pulando ali porque eu sabia que ia aparecer esse problema, então eu falei, lá na frente eu retomo isso aqui, né? Então, olha, nós temos aqui no começo, ó, na capa aqui da equação do 2º grau, na página 18, um probleminha aqui de introdução, né? Antes da gente começar, eu já vi o meu tempo aqui, eu estou com 5 minutos de Zoom. Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar essa chamada aqui, abrir, para não ter que fazer correndo, entra no mesmo link, viu, pessoal? Entre no mesmo link aí, por gentileza. Tá bom.